a gente vai falar sobre propagação de calor. E primeiramente vamos falar o que é calor, né? Para a gente saber o que realmente é. Então, calor é energia térmica em trânsito motivada pela diferença de temperatura. E sempre você tem que lembrar que vai ser transferida calor da temperatura maior para a temperatura menor. Como que eu vou lembrar disso? Quando você coloca você esquenta, por exemplo, um chá e coloca lá em cima da mesa a caneca com chá quente. Passa uma hora e meia, sei lá, meia hora. O que o chá vai fazer? Ele vai ficar mais quente ainda? Não, ele vai esfriar. Então, o calor que estava lá dentro do chá, ele fez o quê? Ele foi para o meio externo. Então ele passou do quente para o mais frio, porque o meio externo está mais frio do que o chá, no caso, né? Então, você sempre tem que lembrar, vai ter propagação de calor da temperatura maior para a temperatura menor. Propagação, tem 3 tipos de propagação. A primeira é por condução. Condução, o que é a propagação por condução? Basicamente é quando você coloca uma panela de água para esquentar e daí você vai colocar, claro, uma chama, algum fogo, alguma coisa que esquente e daí a chama vai ativar as moléculas da panela aqui, ó, vai agitando as moléculas da panela, agitando, indo para cima, certo? E as panelas, as moléculas agitadas da panela, elas vão transferir para a água. Essas moléculas vão transferir para a água, certo? Aquecendo-as. Então, isso é a propagação por condução. Quais fatores influenciam na propagação por condução? É o que? A primeira delas é a área do material. Basicamente, o que é isso? Ó, eu tenho um tubo, né? E eu faço uma secção transversal, um corte transversal nele. Ou seja, eu vou cortar ele. Enfim, cortei. E daí ele ficou assim. Você tem que saber que a resistividade do tubo... Vou tirar só esse negócio aqui. A resistividade do tubo, ela vai ser a mesma no tubo inteiro. E ela vai ser a mesma também aqui no corte que você fez. Então, para você calcular a resistividade do tubo, você pode calcular tanto do tubo inteiro, que na fórmula você vai precisar da área, então você pode calcular tanto do tubo inteiro, quanto somente do corte que você fez. Geralmente o exercício fala para você, a secção transversal, a área da secção transversal do tubo, no caso, né? Ela é X. Então, aí você vai falar assim, tá, então a resistividade do corte é uma. Mas e do resto do tubo? Que geralmente ele pede do tubo inteiro. Então, agora você sabe que a resistividade do corte que você fez é a mesma para o tubo inteiro. Certo? Quais são as outras, né? No caso, seria o material. Acabou a tinta? Vamos lá. Seria o material. O que o material tem a ver com a propagação de calor? Simples. Qual que propaga mais calor? Qual que transmite mais calor? Vamos dizer assim, a panela, o alumínio ou a colher de pau que a sua mãe coloca lá para mexer a panela. Quando você coloca uma chama numa panela e você encosta na panela, não está quente? E quando você encosta na colher de pau, por exemplo, de madeira, que a sua mãe colocou dentro da panela, que também está recebendo calor, você coloca a mão nela e ela está o quê? Normal. Por quê? Porque depende do material para a propagação do calor. Então, tem materiais que transmitem mais calor. Tem materiais que transmitem menos calor. Então,
a resistividade do material é diferente. Então você precisa ver isso na sua quando você for fazer o seu exercício. Então você vai ver, geralmente o exercício te dá a resistividade de cada material. E aí você vai colocar na fórmula, ou o exercício vai te pedir para você calcular a resistividade. E daí, a outra coisa que influencia na propagação de calor é o comprimento. Ué, comprimento? Claro, se você tem uma panela normal, e você coloca uma chama nela, uma panela fina, com a espessura fina, aí vai ser mais, vamos dizer assim, mais rápido a propagação de calor e vai ser mais rápido para esquentar. Mas beleza, calma. Se você tem uma panela, claro que não deve existir uma panela dessa grossura, né? Mas, vamos supor, dessa espessura, uma panela dessa espessura, aí você coloca uma chama nela. Ó, coloquei uma chama nela. Beleza. Aí, a agitação por condução das moléculas da panela vai fazer o quê? Ó, vai começar a esquentar, vai começar a agitar. As moléculas vão começar a agitar. Mas daí, tá muito longe até chegar no fluido ou até chegar na coisa que está aqui. Então, na coisa que você colocou dentro da panela. Aí, tá muito longe. Aí até chegar, até esquentar toda essa parte, aí vai esquentando, aí vai esquentando, aí vai esquentando. Aí vai começar a chegar lá. Aí que chega. Ou seja, o comprimento, ele vai também influenciar na propagação do calor por condução. Então, tem tudo isso. Tem mais um. Eu vou apagar essa partezinha aqui e vou escrever ele. Só um minuto. Bom, voltando aqui. A propagação de calor por condução também depende da diferença de temperatura entre as extremidades do condutor. Ou seja, também depende da qual temperatura as extremidades do condutor, da panela, né, no caso, está, né? Então, também depende disso. Aí nós temos a nossa formulazinha, que não é muito cobrada. Geralmente é cobrado o quê? Teoria. Então, quando é cobrado a fórmula, geralmente o vestibular te dá. Então, fica tranquilo. O que é isso aqui? Φ. É uma letra grega, um negócio meio estranho lá. E Φ. Bom, é o que você quer achar, a propagação do calor, né? Aqui é o fluxo de calor, que é a constante. O que é o fluxo de calor? As temperaturas do material, no caso, né? Ou seja, quais são as condições para que ocorra a condução, né? A propagação por condução. O A, o que é o A? Área. O L, comprimento. Comprimento, Jesus. É o comprimento. E ΔT é a variação da temperatura. Variação da temperatura. Então, ficou fácil. Aí, sempre, lembra, o vestibular vai te dar essa formulazinha e vai ficar tudo tranquilo. Agora, vamos para a propagação de calor para a segunda. Eu vou apagar essa lousa e volto já. Bom, aí nós temos a propagação de calor por convecção. O que é isso? Também você vai colocar uma panela de alumínio com água, né? Que a gente fala panela de água, não, panela de alumínio com água. Para esquentar, vou colocar uma chama aqui. E daí,
A chama vai começar a aquecer as moléculas da panela. As moléculas da panela vão se agitar e vai passar calor para o fluido que está ali dentro, certo? O que tiver ali dentro. E daí, esse processo é chamado de condução. Explicamos na anterior. Aí o que vai acontecer com as... Ai, bichinho. O que vai acontecer com a água que está aqui dentro? Ela vai começar a... As moléculas vão começar também a se agitar e vão começar o quê? Se afastar. A densidade da água que está na parte inferior da panela, ela vai o quê? Densidade vai diminuir. Vocês entenderam? Diminuir. Beleza. A densidade vai diminuir. Quando a densidade diminuir, a água quente que está embaixo, que foi aquecida por condução, a água quente que está embaixo, ela vai fazer o quê? Subir. Presta atenção. A densidade vai diminuir, por isso que vai subir. Então a água quente que está aqui embaixo vai subir. A água fria, que a densidade dela, a densidade é maior, vamos dizer assim. É maior. Ela vai fazer o quê? Vai descer. E daí vai fazer um ciclo. Por quê? Porque ela vai descer e aí ela vai aquecer. A água que está lá em cima, ela vai basicamente ceder calor para o meio, porque ela está em cima. Ou seja, ela vai esfriar. Então, aí a água que está aqui vai começar a ficar mais quente do que a de cima. Então ela vai subir e a que está mais fria vai descer. Então vai fazendo um ciclo. Isso é a propagação de calor por convecção. Certo? Tranquilo? Beleza. Agora eu vou fazer a outra por irradiação. Já volto. Ah, uma coisa que eu esqueci. Propagação de calor por convecção. Ela acontece somente por fluidos, tá? Então, é só por fluidos. Água, coisa líquida no caso, certo? Eu tinha esquecido, mas lembrei. A propagação de calor por convecção acontece somente por fluidos. Fluidos. Tá? Bom, essa propagação de calor por irradiação é bem tranquila. Por quê? Porque ela acontece através do Sol. Por quê? Porque o Sol emite ondas para a Terra. Isso é meu planeta Terra. Emite ondas eletromagnéticas para a Terra. E daí até aí você pensa assim, como que o Sol emite transmite calor para a Terra, sendo que o meio aqui é vácuo? Mas como? Porque a gente viu que por condução é feito através de do condutor, que é a panela de alumínio, de ferro, e é feita pelo condutor. Por convecção também é feita pelo condutor, que vai aquecer os fluidos. Bom, por algum motivo parou de gravar, mas a gente vai voltar. Ó, eu estava falando da propagação de calor por convecção, que é feito pela troca de densidade, que vai e tal, enfim. E daí, a propagação de calor por irradiação, bom, se você pensar, entre o Sol e a Terra, tem o quê? Vácuo. Como que o vácuo vai transmitir calor? Ué, simples. Por ondas eletromagnéticas. Então, a propagação de calor por irradiação vai acontecer por ondas eletromagnéticas. Certo? É, só isso. Fechou? E daí eu vou fazer um exemplo da garrafa térmica, que daí engloba as 3 propagações para a gente encerrar, tá bom? Bom, aí nós temos então a garrafa térmica.
Parece uma garrafa térmica? Não, mas você sabe que é uma garrafa térmica. Aqui nós temos a tampa, aqui o vácuo, sei lá, não sei falar. E aqui nós temos as paredes espelhadas. Primeiro, aqui é a parede de vidro espelhadas no caso, né? Primeiro, condução, propagação de calor por condução. Ela é feita através de um objeto, através de um condutor. Então, ela não pode ser feita através do vácuo, certo? Porque o vácuo não tem nada, não tem nenhum condutor. Então, aqui o vácuo impede a troca de calor, a propagação de calor por condução. Então, ó, oxe, não quer funcionar não? De novo. Vamos lá. Deixa eu dar uma balançadinha nela aqui que ela volta a funcionar. Ó, viu? Condução. Eita, fui um M aqui. Condução. É o que? A tampa. O vácuo. Ó, vácuo. Certo? Porque por condução precisa ter alguma coisa. E aqui é o vácuo. Por convecção. Por convecção é a tampa. Por quê? Porque a densidade ao fluido, o café, sei lá, que vai colocar dentro da garrafa, a tampa, ela vai impedir com que haja troca de calor com o meio. Lembra que eu dei o exemplo do chá? Porque se fosse uma caneca aberta, ó, se fosse aberta e tivesse chá aqui dentro, o meio externo o chá que está aqui vai transmitir, propagar calor com o meio externo. Então, se aqui tem um fluido, como que ele vai passar calor para o meio externo, sendo que tem a tampa? Não tem como. A tampa vai ser tipo para isolar aqui o meio externo com o meio interno. Beleza? Tranquilo? Aí, deixa eu falar aqui novamente. Então, por convecção, o que vai impedir é a tampa. Beleza. Agora, e por irradiação? A gente conversou que é por vácuo. Lembra do Sol, da Terra? Ele transmite calor, propaga calor mesmo com vácuo. Se tem vácuo aqui, então ele propaga calor. Não. Por quê? Porque tem as paredes espelhadas. Por quê? São ondas eletromagnéticas. Se tem paredes espelhadas, vai fazer o quê? Vai propagar calor por ondas. Então, ó, se tá aqui, né, o fluido, sei lá, o café, ou a água, enfim, e vai tentar propagar calor com vácuo, ó, o fluido tá aqui, vai tentar propagar calor com vácuo, ó, e daí vai bater na parede espelhada, a parede espelhada vai refletir e ele vai fazer o quê? Voltar para a origem. Então, a garrafa térmica é perfeita, algumas, né? Porque tem umas que é ruim pra caramba. É perfeita para evitar, para não deixar propagar calor. Então, a garrafa térmica é um ótimo exemplo para englobar as três propagação, certo? Então, por irradiação, deixa eu terminar aqui. Irradiação, vocês entendem? O que vai evitar? Paredes espelhadas. Paredes espelhadas. Então, condução, vácuo, convecção, tampa e irradiação, paredes espelhadas. É basicamente isso. Se caso ele te pedir alguma coisa, alguma forma, em algum exercício, o exercício próprio vai te dar a fórmula e tá tudo certo. Até a próxima.